Bom dia, turma da primeira série, tudo bem? Vamos hoje falar sobre literatura, né? Vamos hoje começar com a literatura para a gente terminar logo essa apostila, né? Falta muito pouco, ficarmos só com os exercícios. Hoje eu vou falar sobre o assunto da página 43, aqui ó, gêneros literários. Né? Antes de mais nada, lembro dos textos literários que nós estudamos, para que a gente caracterize e veja um texto literário, a gente identifique um texto literário, ele tem uma série de características específicas que você chega ali e identifica. Uma das primeiras coisas foi o que nós falamos nas últimas 2 ou 3 aulas, que foram as figuras de linguagem. Você usar de comparações, usar de artifícios de palavras, artifícios de sentidos, muitas das vezes, para dizer não aquilo que está escrito ali, literalmente, mas aquilo que você induz ao leitor pensar. É algo muito, muito interessante. Os textos literários, basicamente, eles são todos classificados desde do primeiro, né, primeiro pesquisador nesse assunto, que foi o Aristóteles, em 300 e alguma coisa antes de Cristo. Né? Ele fez simplesmente uma tomada, né? Ele era professor, então ele é matemático, astrônomo, os caras eram tudo, né? Eram estudiosos. E nesses estudos, o Aristóteles pegava textos que eram colocados pela oralidade, na época, de seus alunos e às vezes de outros colegas, de outros escritores, né? e analisava esses textos, e ele chegou a algumas conclusões. Daí que surgiram os gêneros literários. Que são o quê? Os gêneros literários são textos onde você tem formas e características semelhantes dentre um monte de textos. Uns se assemelham de uma forma, outros se assemelham de outra, outros se assemelham de outra. E a forma que o Aristóteles encontrou para isso foi analisar como que eram os textos da época, que era da Grécia Antiga. Como é que se dava isso? Né? Somente a título de histórico, né? Esse período da Antiguidade Clássica, né, da Grécia, né, clássica, era um período onde se adoravam vários deuses. Cada virtude que o homem tinha, existia um deus. Cada defeito que o homem tinha, existia um deus que castigava. Né? Ao mesmo tempo que a sociedade ela era extremamente inteligente. Ela discutia todos os assuntos. A filosofia começou aí, né? Através do Sófocles, do Sócrates. Eles começaram a debater em praça pública, e com isso, a partir daí, surgiu uma série de argumentos, né, para se poder pesquisar e saber porquê das coisas. E o Aristóteles embarcou num desses aí em relação à literatura. Ele juntou tudo que ele tinha num livro, um livro científico dele que se chamou A Poética. E dentro da Poética, ele nominou e classificou, de acordo com a forma e os objetivos do texto, né, os gêneros literários. Na verdade, a cultura clássica ela
ela criou um valor muito forte com a arte, e que dizia-se que a arte era a imitação da realidade. Então o homem ele só poderia escrever alguma coisa a partir do momento que se existisse alguma coisa na realidade. E a realidade deles era o quê? Toda ela ligada ao cientificismo e também à religiosidade, aos deuses. Então eles uniam isso e a partir daí faziam as suas histórias, contavam as suas histórias. Inicialmente contadas através da oralidade, depois passou-se a escrever, né, a escrita, né, e guardada. Muitas dessas obras ficaram guardadas na Biblioteca da Alexandria, no Egito, depois que houve a conquista por Alexandre o Grande. Então, muitas coisas desse tipo aconteceram na época, mas era o retrato da sociedade. Tá? Já voltamos, está ficando longo o vídeo, já voltamos.